Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais intensas e reveladoras da Bíblia, a história do rei Davi, Batseba e a corajosa intervenção do profeta Natã. É uma narrativa sobre poder, pecado, arrependimento e, acima de tudo, sobre a infinita misericórdia de Deus. Então, prepare o seu coração, porque vamos extrair lições que podem transformar a nossa vida hoje. A história começa em um momento de aparente tranquilidade. O exército de Israel estava em guerra, mas Davi, o rei, decidiu ficar em Jerusalém. Numa tarde, passeando pelo terraço do palácio, seus olhos avistaram uma mulher de beleza estonteante tomando banho. Essa mulher era Batseba, esposa de Urias, um dos mais leais e valentes soldados de Davi. Aqui já temos a primeira grande lição. A ociosidade é um campo fértil para a tentação. Davi não estava onde deveria estar, na liderança de seu exército. Em vez disso, estava desocupado, e essa brecha permitiu que a cobiça entrasse em seu coração. Quantas vezes, em nossos momentos de ócio, permitimos que pensamentos e desejos errados nos dominem? A vigilância deve ser constante. Davi, consumido pelo desejo, manda buscar Batseba e comete adultério com ela. Um pecado leva a outro, e logo Batseba envia uma mensagem a Davi: "Estou grávida." O rei agora não está mais apenas lidando com a luxúria, mas com as consequências de seu ato. Seu próximo passo é tentar encobrir seu erro, uma armadilha na qual muitos de nós também caímos. Primeiro, ele chama Urias de volta da batalha, esperando que ele passe a noite com sua esposa, e assim a gravidez pareça legítima. Mas Urias era um homem de honra inabalável. Ele se recusa a ir para casa, dormir em sua cama confortável, enquanto seus companheiros de exército e a Arca da Aliança estavam em campo aberto. Urias disse a Davi: "Como poderia eu ir para minha casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa." A integridade de Urias expõe ainda mais a falta de integridade de Davi. O contraste é gritante. Urias, o soldado fiel, demonstra mais lealdade e nobreza do que o próprio rei. Frustrado em seu plano, Davi parte para uma solução ainda mais terrível. Ele escreve uma carta, a sentença de morte de Urias, e a entrega nas mãos do próprio Urias para que a levasse ao comandante do exército, Joabe. A carta dizia: "Coloquem Urias na linha de frente, onde o combate é mais violento, e depois recuem, para que ele seja ferido e morra." E assim aconteceu. Joabe obedeceu à ordem do rei, e o leal Urias foi morto em batalha. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o matador de gigantes, o doce salmista de Israel, tornou-se um adúltero e um assassino. Ele tomou Batseba como sua esposa, e por um tempo pareceu que seu plano tinha dado certo. Ele havia conseguido o que queria e escondido seus crimes. Mas a Bíblia nos diz algo crucial no final do capítulo 11 de 2 Samuel. Porém, o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Podemos enganar as pessoas, podemos criar narrativas para justificar nossos erros, mas Deus vê o coração e conhece a verdade. E é aqui que entra em cena o profeta Natã. Deus o envia a Davi não com uma acusação direta, mas com uma parábola sábia e penetrante. Natã chega ao rei e conta uma história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela cresceu com ele e com seus filhos, comia do seu bocado, bebia do seu copo e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Natã continua: "Chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar de suas próprias ovelhas ou de seu gado para preparar comida para o visitante. Em vez disso, tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o seu convidado. Ao ouvir isso,
a ira de Davi se acendeu violentamente contra aquele homem rico. Ele, como rei e juiz de Israel, declarou a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte, e pela cordeira restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Nesse momento, com uma coragem que só poderia vir de Deus, Natã aponta o dedo para Davi e diz as palavras que ecoariam por toda a eternidade: Tu és este homem. Imaginem o choque, o peso daquelas palavras caindo sobre Davi. Natã então detalha, em nome de Deus, tudo o que o Senhor havia feito por Davi. O ungiu rei, o livrou de Saul, deu-lhe a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, Deus lhe teria dado muito mais. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. A parábola de Natã foi genial porque quebrou as defesas de Davi. Ela o fez julgar seu próprio pecado através da história de outra pessoa. Antes que pudesse se justificar, Davi já havia condenado a si mesmo. Isso nos ensina sobre a importância de confrontar o pecado com sabedoria e amor, e também sobre como nosso coração pode ser enganoso, rápido para julgar os outros, enquanto se cega para os próprios erros. A reação de Davi é o ponto de virada da história. Ele não tenta matar Natã, não o expulsa do palácio, não se justifica. Sua resposta é imediata, humilde e profunda. Pequei contra o Senhor. Apenas 4 palavras, mas carregadas de um arrependimento genuíno. É nesse contexto de coração quebrantado que Davi escreve o Salmo 51, uma das mais belas orações de confissão da Bíblia, onde ele clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O arrependimento de Davi foi aceito por Deus. Natã lhe diz: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Que alívio! A graça de Deus é maior que o nosso pecado. No entanto, e esta é uma lição dura, mas necessária, o perdão não elimina as consequências. Natã anuncia as dolorosas consequências que viriam sobre Davi e sua casa. A espada jamais se afastará da tua casa. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa farei levantar o mal sobre ti. Porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo o Israel e à luz do sol. E a primeira consequência imediata foi que o filho nascido do adultério ficaria doente e morreria. Davi orou, jejuou, passou noites prostrado no chão, suplicando a Deus pela vida da criança. Mas a palavra do Senhor se cumpriu, e o menino morreu. A dor de Davi foi imensa, mas sua reação após a morte do filho mostra novamente sua submissão a Deus. Ele se levantou, se lavou, se vestiu e foi à casa do Senhor para adorar. A soberania de Deus, mesmo na dor, foi reconhecida por ele. As consequências, como profetizado, continuaram a assolar a família de Davi por anos. Vimos a tragédia com seus filhos Aminon, Tamar e Absalão, culminando na rebelião de Absalão, que quase lhe custou o trono. A espada realmente não se afastou de sua casa. Então, o que aprendemos com tudo isso? Primeiro, que ninguém, por mais espiritual que seja, está imune à tentação e ao pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele caiu, e caiu feio. Isso serve de alerta para todos nós. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Segundo, um pecado quase nunca vem sozinho. A cobiça de Davi levou ao adultério, que levou à mentira, que levou ao assassinato. O pecado é uma espiral descendente. Precisamos cortar o mal pela raiz. Terceiro, o verdadeiro arrependimento envolve reconhecer o pecado, confessá-lo sem desculpas e se voltar para Deus. Davi não disse, eu errei, mas... Ele disse simplesmente, pequei contra o Senhor. Quarto, Deus perdoa completamente o pecador arrependido. Sua graça é suficiente para cobrir qualquer transgressão.
No entanto, as consequências naturais de nossas ações muitas vezes permanecem. Nossas escolhas têm efeitos reais neste mundo, em nós e nas pessoas ao nosso redor. O perdão nos restaura com Deus, mas a colheita do que plantamos é inevitável. Por fim, esta história é um poderoso lembrete do caráter de Deus. Um Deus que é santo e odeia o pecado, mas que também é misericordioso e perdoador, sempre pronto a restaurar aquele que se volta para ele com um coração quebrantado. A vida de Davi depois desse episódio nunca mais foi a mesma, mas ele permaneceu no plano de Deus. Ele consolou Batseba e juntos tiveram outro filho, Salomão, que se tornaria o próximo rei de Israel e através de cuja linhagem viria o Messias, Jesus Cristo. Isso mostra que Deus é especialista em redimir nossas falhas e usar até mesmo nossos maiores erros para cumprir seus propósitos soberanos. Que a história de Davi nos inspire a vigiar nossos corações, a fugir da tentação, a sermos rápidos em nos arrepender quando cairmos e a confiar na graça redentora de um Deus que pode transformar nossas maiores bagunças em um... Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu gostei. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nossos próximos ensinamentos profundos. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem na paz, Deus acima de todas as coisas, para cima.